gameplays, unboxing, review, overview, Hard Store, update yourself. Fala galera, bem-vindos ao canal Hard Store TV, eu sou o Giba. Eu sou o Wagner. E hoje nós vamos fazer aí um teste comparativo entre duas VGAs, a GTX 960 e a sua antecessora, a GTX 760. Nós vamos aí fazer os testes em jogos, utilizando 3 jogos que a gente escolheu, no caso Far Cry 4, Battlefield 4 e o Batman Arkham Origins, que nós escolhemos aí por ele ter um benchmark próprio, bem completo, né? Após terminarmos os testes, nós vamos apresentar os resultados para vocês em forma de gráficos e depois nós vamos fazer um pequeno teste usando o 3D Mark para ver aí como que ele se sai num benchmark sintético. Vamos utilizar na nossa bancada aí a placa-mãe Gigabyte Z97X SLI. De processador nós vamos ter um i5 4690K, 2 módulos, cada um com 4 GB de memória e frequência de 1600 MHz. Bom galera, vamos começar então nossos testes de comparação de VGA. Nós vamos começar aí com os testes da GTX 760, né? O primeiro jogo no qual nós vamos fazer o teste é no Far Cry 4. Aqui, como vocês podem ver, estão as configurações que a gente escolheu, né? Full HD com tudo no Ultra. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Está realmente tudo no Ultra. Bom, nós estamos usando tanto o Fraps quanto o MSI Afterburner ao mesmo tempo, porque nós vamos usar aí a função do Fraps de benchmark e quando ele está com a função de benchmark ativa, ele faz desaparecer os FPS da tela. Então, para vocês conseguirem aí acompanhar os FPS, nós também abrimos o MSI Afterburner. Então, vamos começar aí. Nós escolhemos uma parte do início do Far Cry 4, no qual tem bastante explosão, bastante coisa na tela, bastante efeito, então vamos começar. Vou botar para começar o benchmark do Fraps, vocês vão notar ali que ele fica verde e depois desaparece. Então vamos lá. Agora nós vamos acabar o teste aí antes que passe para a próxima fase. Então galera, vamos começar agora o segundo teste da GTX 760. Agora o jogo a ser testado é o BF4. Aqui temos as configurações que nós vamos usar, né? São as mesmas configurações aí do Far Cry 4. Full HD com tudo no Ultra, né? Então vamos começar. Vou apertar aqui o F11 para começar o benchmark do Fraps e vamos lá. Bom, então nós vamos encerrando aqui nosso teste. Deixa eu só matar esses últimos caras aqui e desativar o benchmark do Fraps. Bom galera, vamos agora iniciar o nosso último teste da GTX 760 em jogos. Nós escolhemos aí o Batman Arkham Origins para terminar os testes.
por ele ter aí um benchmarking bem completo, né? A gente sabe que ele é um jogo que já tem aí algum tempo, mas ele tem um benchmarking bem legal de se fazer testes, porque ele expõe aí o jogo em diversos filtros, diversos efeitos diferentes, né? Então vamos começar aí com as nossas configurações, né? Como vocês podem ver, nós estamos usando aí Full HD como nos outros jogos e tudo no máximo, né? Tudo no Ultra. Vamos começar então a rodar o benchmarking. Bom, esse foi o benchmarking aí do Batman, né? Agora o Wagner vai fazer os testes com a GTX 960 e por último nós vamos mostrar para vocês aí os gráficos com os resultados. Instalamos a GTX 960 G1 Game e vamos realizar os mesmos testes mostrados pelo Giba. Vou começar aqui então pelo Far Cry, mesmas configurações de vídeo. Mesmo método, vou iniciar aqui no mesmo local, inicio o bench do Fraps e vamos lá. Finalizamos aqui na mesma parte. Para a segunda parte do teste com a GTX 960, eu vou utilizar aqui o BF4 com as mesmas configurações do teste realizado pelo Giba na GTX 760. Full HD, tudo no Ultra. Então, vamos lá. Aperto aqui o F11 para iniciar a contagem aí dos frames pelo Fraps e vamos lá. Então aqui vou chegando na mesma parte que o Giba chegou no teste com a 760 e vamos encerrando o teste da GTX 960. Vamos para o último teste da GTX 960, que é o Batman, com as mesmas configurações utilizadas no teste feito pelo Giba na GTX 760. Como vocês podem ver aí as mesmas configurações, Full HD e tudo no máximo. Então, sair aqui e rodar o bench do jogo. Logo após os resultados do benchmark do Batman, nós vamos organizar os resultados e mostrar aí gráficos com a comparação entre a GTX 760 e a 960.
aí com o final do bench do Batman. Vamos organizar aqui os resultados e já voltamos com os gráficos. Terminamos os testes em jogos da GTX 760 e da GTX 960. Organizamos os resultados em gráficos para mostrar aí melhor para vocês. Começando aqui pelo Far Cry 4, nós temos aqui a GTX 760 com 31 frames mínimos, 42 na média e 50 frames aqui no máximo. Já na 960 nós temos 36 frames mínimos, 49 aqui na média e 60 no máximo. Como vocês podem perceber aí, a GTX 960 conseguiu uma boa margem aí de vantagem em todos os aspectos aqui, tanto no máximo quanto na média, que é bem importante, e aqui também o aspecto importante que as duas conseguiram ficar acima de 30. Então aí, em qualquer uma das duas, nós conseguimos jogar aí o Far Cry 4. Obviamente, 960 saiu aí melhor. Então vamos aqui para o próximo gráfico, que é o BF4. Bom, no BF4, nós conseguimos aqui na 760 37 frames mínimos, 52 aí na média e 71 de frame aí máximo. Na 960, 40, 54 aqui na média, 76 de máxima. Novamente, 960 aí ganhando, dessa vez uma margem um pouco menor, mas mesmo assim conseguiu aí ficar acima da 760. Por último aqui, o Batman. Bom, nos resultados do Batman, nós vamos aí conseguir uma diferença maior entre as duas. Começando aqui a 760, 26 no mínimo, 38 de média e 81 de máximo aí. 960, 31 frames no mínimo, 49 de média e 56 no máximo. Gente, o seguinte, nesse gráfico aqui nós vamos notar aí que a 760 conseguiu 81 de máximo contra 56 da 960. Esse 81 aqui foi por um pequeno instante, foi uma troca aí de cena que atingiu esse patamar. Não quer dizer que ela seja melhor do que a 960. Isso aí dá para ser notado através dos frames aí médios, que a 960 ganhou aí muito bem, com 11 frames aí de diferença na média. Comprovando que a 960 consegue manter bem próximo de 56 frames quase o tempo todo, enquanto a 760 atingiu a 81 foi num breve momento, certo? Então aí fechando os resultados em jogos, o Giba vai fazer um teste aí no 3D Mark. Vamos começar então aí os testes de benchmark sintético, né? Nós já temos aqui o 3D Mark aberto. Aqui vocês podem ver os diversos testes que o 3D Mark possui. No caso, nós escolhemos aí o Fire Strike, né, que é o teste mais indicado para computadores de alta performance gamer. O teste vai ser feito da seguinte forma: nós vamos rodar aí o Fire Strike 3 vezes e vamos somar as pontuações e fazer uma média para comparar depois as duas placas, né? No caso, a primeira placa que nós vamos testar é a 760, então vamos começar aí.
Vamos iniciar então os testes no 3D Mark com a 960 agora. Obviamente vamos escolher aí o mesmo teste no qual nós testamos a 760, né? O Fire Strike. Nós vamos fazer o mesmo teste, né? Rodar 3 vezes e no final nós vamos fazer aí a média da pontuação e mostrar para vocês em forma de gráficos. Então vamos começar aí. Após nós terminarmos aí os testes no benchmark sintético do 3D Mark, usando o teste Fire Strike, nós obtivemos aí durante os 3 ciclos uma média de 5.684 pontos da GTX 760 e uma média de 6.495 pontos da GTX 960. É uma pontuação aí bastante elevada que a GTX 960 fez, né? Na média aí ela obteve quase 1.000 pontos a mais do que a GTX 760. A gente sabe aí que o 3D Mark é um benchmark bastante fiel, né? Então essa pontuação aí é uma diferença bastante significativa, né? No caso, a GTX 960, ela obteve uma média maior que 68% dos computadores que fazem o teste Fire Strike no 3D Mark. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a análise comparativa entre a GTX 760 e a GTX 960 da Gigabyte. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, inscrevam-se no canal e deixem seus comentários logo abaixo. Até mais, pessoal. Valeu, até a próxima.